E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje o assunto é sistema reprodutor. Hoje nós iremos falar sobre a condição básica inicial. Em outras aulas, iremos falar sobre outras condições, como, por exemplo, o método contraceptivo. Então, vamos prestar muita atenção. Estão preparados? Vamos lá! Qual é a função básica do sistema reprodutor? Entenda que nós estamos pegando como exemplo o sistema reprodutor humano. Basicamente, o sistema reprodutor, a função é produzir gametas, igual todo animal. Aí, tranquilo, né? Eu tenho que produzir gametas para manter a minha prole na Terra. Só que o sistema reprodutor humano tem algumas variabilidades interessantíssimas, tá? Como, por exemplo, a garantia da cópula. Então, o sistema reprodutor humano garante a eficiência da cópula, diferente de outros indivíduos que jogam seu sêmen no ambiente e esperam o processo de fecundação. O ser humano tem uma garantia de fecundação por meio da penetração. Ou seja, eu vou fazer a cópula garantindo que o meu gameta chegue ao óvulo. Isso vai garantir o sucesso do processo. Diferente de alguns animais que têm que quantitativamente aumentar o número de gametas para ver se garante a fecundação, o humano já diminuiu o processo energético nisso, porque ele tem um processo de uma cópula, uma fecundação interna, enquanto outros animais têm fecundação externa. No caso do sistema reprodutor feminino, ainda tem mais um agravante. A mulher garante a gestação do bebê, ela carrega o bebê, ela é um indivíduo vivíparo. Ser vivíparo garante a proteção da prole. Diferente de muitos animais que colocam ovos e abandonam, ou colocam ovos e tem que ficar ali olhando o ovo. Tá? O humano não. O mamífero não. Ele garante a gestação, a mãe fica garantindo o bebê, e isso permite com que eu diminua quantitativamente o número de ovos. Tartaruga, 200. Muitos peixes, 400, 200, 1000 ovos. Para um, dois chegar à fase adulta, o humano, o mamífero diminui esse processo energético. Eu vou ter um, dois, cinco, seis filhotes. Ai, mas seis filhotes é muito. Comparado a quem? A uma tartaruga que tem 200. Então, o sistema reprodutor dos mamíferos, nesse caso como exemplo, o humano, é uma garantia de sucesso no processo de cuidar do bebê. E outra garantia é a variabilidade genética, aonde todos os mamíferos passam por um processo chamado crossing over, aonde eu tenho formação de gametas diferentes, formando indivíduos diferentes, uma população heterogênea, por mais que seja da mesma espécie, diminuindo a chance da extinção da espécie por doenças ou por eventos naturais, ou até mesmo pela variação do ambiente darwiniano. Vamos falar agora do sistema reprodutor masculino. Então, basicamente, o sistema reprodutor masculino ele é formado pelo pênis, que é o órgão copulador. Esse pênis ele tem corpos cavernosos e esponjosos, tá? Basicamente a função desses corpos é encher de sangue e segurar o sangue para que haja uma ereção e assim permitir o processo de cópula. Nos homens, inicialmente, muitos povos sempre cortaram esse prepúcio, até mesmo de uma forma de identificação, como os israelitas antigos. Né? Na Bíblia mostra que eles cortavam o prepúcio. Assim que o israelita nascia, ele tinha que ser circuncidado. Inicialmente podia ser até uma forma de identificação, mas por trás disso tinha uma questão muito mais importante, que era a higiene. Na época, o conhecimento de doenças era muito limitado. As pessoas não sabiam o que era câncer. Ao fazer aquilo, o povo de Israel estava diminuindo drasticamente o índice de câncer de pênis.
Por quê? Porque facilitava o processo de higienização. Então, os homens têm que ter muita atenção em sempre estar higienizando o prepúcio, a glande, para que posteriormente ele evite uma coisa chamada câncer de pênis. Ok? Eu tenho logo abaixo do pênis o saco escrotal. Dentro do saco escrotal eu tenho o testículo. Isso é interessante, né? No ser humano, a gônada fica para fora do corpo. Por quê? Porque o testículo está 2 a 3 graus numa temperatura menor do que o corpo humano. Para que isso? Para que haja produção de espermatozoides. Se o meu testículo for aquecido demais, a produção de espermatozoide ela é diminuída ou então é encerrada. Uma condição chamada criptogamia, onde o testículo nasce dentro do tronco, ele não desce, isso acarreta uma condição de infertilidade. Muitos animais eles são necessários fazer cirurgias para retirada desse testículo e dependendo de quando essa cirurgia for feita, talvez nunca mais ele seja fértil. Esse testículo ele tem por base produção de gametas. No caso do homem, o espermatozoide. Então, os espermatozoides são feitos dentro do testículo, certo? Por diferenciação. Isso é interessante. No homem, essa diferenciação ocorre a vida toda. Eu posso ter 15, 30 até 80 anos. Eu ainda continuo diferenciando os espermatozoides. Pode ser até que eu não tenha mais condições eréteis para fazer uma cópula, mas eu ainda vou ter a capacidade de fecundar alguém. E quem é que promove essa condição favorável? É um hormônio também produzido no testículo, chamado testosterona. A testosterona ela vai dar as características masculinas, como ela vai promover a ereção. Isso é interessante. Ao longo do tempo, o homem pode ou não ter condições desfavoráveis. Nós vamos comentar já já sobre isso. Ao lado do testículo eu tenho um saco chamado epidídimo, aonde os espermatozoides finalizam o processo de maturação e nesse local eu vou ter ali o armazenamento dos espermatozoides maduros, esperando o processo de ejaculação. Seguindo aí o epidídimo, eu tenho o canal deferente que vai subir e vai encontrar lá na frente a bexiga. No homem, o pênis tanto serve para cópula e ejaculação, como ele está ligado ao sistema urinário. Interessante. Então, o homem ele faz xixi e ejacula pelo mesmo orifício, diferente das mulheres. Então, meu canal deferente vai se juntar com o canal urinário, formando ali um cruzamento, aonde eu posso ou não juntar sêmen e a urina. Então, eu posso passar pelo mesmo canal os dois, certo? Esse canal deferente ele continua e lá na frente ele forma o canal urinário. Ligado ao sistema reprodutor, eu tenho algumas glândulas. A primeira é a glândula bulbo-uretral. Qual é a sua função básica? É produzir uma substância pré-cópula. Essa substância, ela basicamente vai limpar o canal uretral para que você não encontre o sêmen, não encontre nenhum resto de urina na sua passagem, ok? A segunda glândula é a glândula seminal. Ela vai produzir mais ou menos 60% do sêmen. Qual é a função dela? É produzir um líquido alcalino e nutritivo que vai servir como base para os espermatozoides se nutrir e chegar no óvulo. E por último, a tão falada próstata. A próstata ela tem como função básica produzir uma substância alcalina que, juntamente com o sêmen e com a vesícula seminal, irão formar o líquido ejaculador. Essa substância alcalina ela tem como função contrabalançar a acidez vaginal e ela é um controlador erétil. Por que, que a próstata é tão falada? Porque ao longo do tempo ela vai crescendo.
podendo gerar assim algumas condições desfavoráveis, como uma prostatite ou um câncer de próstata. O homem ele sempre tem que estar atento à funcionabilidade da próstata e a masculinidade ligada ao tipo de exame que você identifica geralmente gera nos homens um grande preconceito. Ah, Ítalo, mas tem um exame chamado PSA. O que é o PSA? É um exame que mede exatamente a produção do líquido prostático. Esse PSA vai lhe dizer como é que a próstata está trabalhando, ok? Mas ele não é totalmente confiável do ponto de vista da idade. A partir de uma certa idade, o exame do toque tem que ser feito. Preste atenção, é para a sua própria saúde. Como eu já tinha comentado, lá no testículo ocorre um fenômeno interessantíssimo que é a diferenciação dos espermatozoides. Essa diferenciação ela vai gerar uma célula normal, da qual vai ocorrer uma diferenciação e a formação de um flagelo que permite que um espermatozoide seja uma célula móvel com mobilidade. Esse espermatozoide ele precisa dessa mobilidade e de velocidade para chegar até o óvulo. Não é fácil, é uma luta enorme. A grande maioria dos espermatozoides vão ficar no caminho. Se eu parar para pensar o processo evolutivo, a seleção de Darwin já começa na escolha dos espermatozoides que irão chegar até o óvulo. Então, se você está vendo esse vídeo, você é um vencedor. Só você chegou até lá. Ainda comentando sobre o sistema reprodutor masculino, esse gráfico aí mostra a produção de testosterona ao longo da sua vida. Você vê que quando você nasce, você tem mais testosterona do que quando você passa ali pela infância e até um pouco o início da puberdade. Praticamente a testosterona ela acaba durante esse período, né? Mas você, quando chega na puberdade, os índices começam a aumentar porque você precisa diferenciar, ter barba, costa larga, a sua voz muda. Então, quando você chega ali com 20, 30 anos, chegou a sua hora reprodutiva. É nesse momento que você tem que exercer. É o momento que você está com a sua potência máxima de testosterona. O que vai acontecer com essa testosterona ao longo do tempo? Ela vai diminuir nos 40, nos 50, nos 60 anos. E essa diminuição da testosterona, então, gera uma condição clássica, que é a falta de ereção. Então, eu não poderia estar repondo essa testosterona com 40, 50? Sim, teoricamente sim, mas você tem que ter muito cuidado, porque a testosterona ela pode causar câncer no fígado. Sim, ele é aquelas pessoas que com 20, 30 anos sem necessidade tomam testosterona como anabolizante. Qual é a consequência? Pode ser gravíssima. Eu posso ter o atrofiamento do testículo e, consequentemente, a parada de produção de testosterona. E eu posso ter câncer de fígado, problemas cardiovasculares, dentre outros. Então, não se utilize de testosterona a não ser que seja por indicação médica. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Espero que essa aula sobre o sistema reprodutor tenha ajudado a todos vocês. E aproveitem para fazer os exercícios utilizando esse QR Code ou então a descrição do vídeo. Eu vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo o link e você pode, da sua casa, resolver alguns exercícios sobre sistema reprodutor e métodos contraceptivos. Não perca essa oportunidade, hein? Eu agradeço a atenção de todos. Espero que essa aula tenha sido uma aula proveitosa e até o nosso próximo encontro. Obrigado e até mais.